No nosso Ouvir e Meditar de hoje, a mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco. Após celebrar a missa da ressurreição no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco dirigiu à cidade e ao mundo a sua mensagem de Páscoa. Domingo de Páscoa, 4 de abril de 2021. Queridos irmãos e irmãs, boa Páscoa, boa, santa e serena Páscoa. Hoje ressoa em todas as partes do mundo o anúncio da Igreja. Jesus, o crucificado, ressuscitou como tinha dito. Aleluia! O anúncio de Páscoa não oferece uma miragem, não revela uma fórmula mágica, não indica uma via de fuga face à difícil situação que estamos a atravessar. A pandemia está ainda em pleno desenvolvimento. A crise social e econômica é muito pesada, especialmente para os mais pobres. Apesar disso, e é escandaloso, não cessam os conflitos armados e reforçam-se os arsenais militares. Isto é o escândalo de hoje. Perante, ou melhor, no meio desta complexa realidade, o anúncio de Páscoa encerra em poucas palavras um acontecimento que dá a esperança que não decepciona. Jesus, o crucificado, ressuscitou. Não nos fala de anjos nem de fantasmas, mas de um homem de carne e osso, com um rosto e um nome: Jesus. O Evangelho atesta que este Jesus, crucificado sob Pôncio Pilatos, por ter dito que era o Cristo, o Filho de Deus, ao terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras e como ele próprio predissera aos seus discípulos. O próprio crucificado, não outra pessoa, ressuscitou. Deus Pai ressuscitou o seu Filho Jesus, porque cumpriu até ao fim o seu desígnio de salvação. Tomou sobre si a nossa fraqueza, as nossas enfermidades, a nossa própria morte. Sofreu as nossas dores, carregou o peso das nossas iniquidades. Por isso Deus, o Pai, o exaltou, e agora Jesus Cristo vive para sempre. Ele é o Senhor. As testemunhas referem um detalhe importante. Jesus ressuscitado traz impressas as chagas das mãos, dos pés e do peito. Estas chagas são a chancela perene do seu amor por nós. Quem sofre uma provação dura no corpo e no espírito pode encontrar refúgio nestas chagas, receber através delas a graça da esperança que não decepciona. Cristo ressuscitado é a esperança para quantos ainda sofrem devido à pandemia, para os doentes e para quem perdeu um ente querido. Que o Senhor lhes dê conforto e apoie médicos e enfermeiros nas suas fadigas. Todos, sobretudo as pessoas mais frágeis, precisam de assistência e têm o direito a usufruir dos cuidados necessários. Isto é ainda mais evidente neste tempo em que todos somos chamados a combater a pandemia, e um instrumento essencial nesta luta são as vacinas. Por isso, no espírito do internacionalismo das vacinas, exorto toda a comunidade internacional a um empenho compartilhado para superar os atrasos na distribuição delas e facilitar a sua partilha, especialmente com os países mais pobres. O crucificado ressuscitado é conforto para quantos perderam o trabalho ou atravessam graves dificuldades econômicas e carecem de adequada proteção social. O Senhor inspire a ação das autoridades públicas para que a todos, especialmente às famílias mais necessitadas, sejam oferecidas as ajudas necessárias para um condigno sustento. Infelizmente, a pandemia elevou de maneira dramática o número dos pobres, fazendo cair no desespero milhares de pessoas.
É necessário que os pobres de todo gênero reaprendam a esperar, disse São João Paulo II na sua viagem ao Haiti. E é precisamente para o querido povo haitiano que neste dia vai o meu pensamento e encorajamento a fim de não se deixar vencer pelas dificuldades, mas olhar para o futuro com confiança e esperança. É verdade, o meu pensamento dirige-se de forma especial para vós, queridas irmãs e irmãos haitianos. Estou unido e solidário convosco e faço votos de que se resolvam definitivamente os vossos problemas. Rezo por isso, queridos irmãos e irmãs haitianos. Jesus ressuscitado é esperança também para tantos jovens que foram forçados a transcorrer longos períodos sem ir à escola ou à universidade e sem partilhar o tempo com os amigos. Todos precisamos de viver relações humanas reais e não apenas virtuais, sobretudo na idade em que se formam o caráter e a personalidade. Ouvimos-lo na passada sexta-feira durante a Via Sacra das Crianças. Estou unido aos jovens de todo o mundo, e neste momento especialmente aos da Birmânia, que se empenham pela democracia, fazendo ouvir pacificamente a sua voz, cientes de que o ódio só pode ser dissipado pelo amor. Que a luz do ressuscitado seja a fonte de renascimento para os migrantes que fogem da guerra e da miséria. Nos seus rostos, reconhecemos o rosto desfigurado e sofredor do Senhor, que sobe ao Calvário. Oxalá não lhes faltem sinais concretos de solidariedade e fraternidade humana, penhor da vitória da vida sobre a morte que celebramos neste dia. Agradeço aos países que acolhem com generosidade os atribulados à procura de refúgio, especialmente o Líbano e a Jordânia, que alojam muitos refugiados em fuga no conflito sírio. Possa o povo libanês, que atravessa um período de dificuldades e incertezas, sentir a consolação do Senhor ressuscitado e ter o apoio da comunidade internacional na sua vocação de ser uma terra de encontro, convivência e pluralismo. Cristo, nossa paz, faça cessar finalmente o fragor das armas na armada e atormentada Síria, onde vivem já em condições desumanas milhões de pessoas, bem como no Iêmen, cujas vicissitudes estão rodeadas por um silêncio ensurdecedor e escandaloso, e na Líbia, onde se vislumbra finalmente a via de saída de um decênio de contendas e confrontos sangrentos. Que todas as partes envolvidas se empenhem efetivamente por fazer cessar os conflitos e permitir aos povos exaustos pela guerra que vivam em paz e iniciem a reconstrução dos respectivos países. A ressurreição leva-nos naturalmente a Jerusalém. Para ela, imploramos do Senhor paz e segurança, a fim de que corresponda à sua vocação de ser lugar de encontro, onde todos se possam sentir irmãos e onde israelitas e palestinenses encontrem a força do diálogo para alcançar uma solução estável, em que convivam lado a lado dois estados em paz e prosperidade. Neste dia de festa, o meu pensamento volta ainda ao Iraque, que tive a alegria de visitar no mês passado, e pelo qual rezo a fim de continuar o caminho de pacificação empreendido e deste modo realizar o sonho de Deus, de uma família humana hospitaleira e acolhedora para todos os seus filhos. A força do ressuscitado sustente as populações africanas que veem o seu futuro comprometido por violências internas e pelo terrorismo internacional, especialmente no Sahel e na Nigéria, bem como na região de Tigré e Cabo Delgado. Continuem os esforços para se encontrar soluções pacíficas para os conflitos, no respeito pelos direitos humanos e a sacralidade da vida, através de um diálogo fraterno e construtivo, em espírito de reconciliação
e operosa solidariedade. No mundo, há ainda demasiadas guerras e violências. O Senhor, que é a nossa paz, nos ajude a vencer a mentalidade da guerra. Conceda a quantos estão prisioneiros nos conflitos, especialmente no leste da Ucrânia e no Nagorno-Karabakh, a graça de retornarem sãos e salvos às suas famílias. E inspire os governantes de todo o mundo a travarem a corrida a novos armamentos. Hoje, 4 de abril, celebra-se o Dia Mundial contra as Minas Antipessoais. Munições velhacas e terríveis que anualmente matam ou mutilam tantas pessoas inocentes e impedem os seres humanos de caminhar juntos pelas sendas da vida, sem ter receio das ciladas de destruição e de morte. Como seria melhor um mundo sem estes instrumentos de morte? Queridos irmãos e irmãs, também este ano, em vários lugares, muitos cristãos celebram a Páscoa, no meio de grandes limitações e às vezes sem poderem sequer ir às celebrações litúrgicas. Rezemos para que tais limitações, bem como toda limitação à liberdade de culto e religião no mundo, sejam removidas e cada um possa livremente rezar e louvar a Deus. No meio das multidões, das múltiplas dificuldades que estamos a atravessar, nunca esqueçamos que fomos curados pelas chagas de Cristo. À luz do ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia luto, agora há consolação. Ao abraçar a cruz, Jesus deu sentido aos nossos sofrimentos. E agora, rezemos para que os efeitos benéficos daquela cura se espalhem por todo o mundo. Boa, santa e serena Páscoa.